Olá, crianças, tudo bem com vocês? A tia está muito feliz de estar de volta aqui com vocês, tá bom? Para retornarmos aos nossos cultos, às nossas EBDs, a Escola Bíblica Dominical e aprender mais o Senhor Jesus. A gente ficou aí um tempo parado, mas agora a gente está de volta com muita alegria para todos vocês, tá bom? Então vamos começar. Primeiro eu quero dar boas-vindas a todo mundo, sejam todos bem-vindos, tá? Vamos sentar, se concentrar, prestar atenção, porque tem muita coisa legal que nós vamos aprender hoje. E aí agora nós vamos orar e falar com o nosso Deus para a gente começar, tá bom? Então fechem os olhinhos, todo mundo, no 3. Silêncio, se concentra, pensa no Papai do Céu, que agora nós vamos orar e buscar o Senhor, tá? Então vamos lá no 3. 1, 2, 3. Senhor Deus, muito obrigada, Jesus, por essa manhã. Obrigada, meu Pai, porque o Senhor tem cuidado das nossas vidas, Deus. Obrigada pelo teu amor, obrigada pelo teu cuidado, Senhor Jesus, com cada um de nós, meu Pai. Senhor, eu te apresento essa escola bíblica dominical. Te peço, ó Deus, que o Senhor abra a mente, o coração de cada criança que está assistindo nesse momento, ó Deus. Que o Senhor vá de encontro a cada uma delas, meu Pai, para que cada um possa entender da Tua palavra, Senhor, em nome de Jesus. Que cada coração seja uma terra fértil, ó Deus amado, para a Tua palavra nessa manhã, ó Deus, em nome de Jesus. Te pedimos, meu Pai, que o Senhor seja presente em cada lar, Deus amado, é o que te pedimos, ó Deus, nessa manhã e desde já te agradecemos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém? Então vamos lá. Eu queria saber, assim, claro que vocês não vão, a tia não vai conseguir ouvir vocês, mas vocês podem falar daí, tá? O que a gente está comemorando hoje? Hoje é o domingo de Páscoa, né? E a Páscoa, como vocês já sabem, não é ovo de chocolate, não é nada disso, coelhinho. Coelho nem coloca ovo, né? Quem dirá de chocolate, né? Não é nada disso. A nossa Páscoa é Jesus. E nós vamos aprender mais sobre isso, porque a palavra de Deus, a Bíblia, ela nos conta direitinho a história da Páscoa, a verdadeira Páscoa. Tia, mas é pecado eu comer ovo de chocolate na Páscoa? Não, se o papai ou a mamãe quiser comprar para você, você pode comer, porque chocolate é bom, a gente pode comer. Claro que com moderação, né? Mas não tem nada de errado nisso. O que nós precisamos entender é que a verdadeira Páscoa é Jesus, é o sacrifício que ele fez por nós, tá bom? Não tem nada a ver com coelhinho, com chocolate. E aí, antes da gente começar com toda a nossa aula de hoje, nós vamos ler o versículo, né? Pra gente guardar onde? No coração. Vocês podem observar que já tá ali na parede da tia, né? 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 7, parte B. Então, é 1 Coríntios 5, versículo 7, só a partezinha B, né? Que é a parte final do versículo. Para quem não sabe ler ainda, você pode pedir a ajuda do papai e da mamãe. Então, pega aí a sua Bíblia. Já vou dizendo também que vocês vão precisar de caderno, tá bom? E de lápis, porque nós vamos escrever. É uma aula e nós precisamos desenvolver ela. Então, peguem aí a Bíblia, abram em 1 Coríntios, papai e mamãe, ajuda o seu filho, a sua filha. Quem é o irmãozinho mais velho aí que já sabe onde tá, abre rapidinho pra gente ler, tá bom? Então vamos lá. 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 7, a partezinha B. Quem for o adulto aí da casa pode ajudar a criança conduzindo ela para essa parte. E diz assim, ó: pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascual, foi sacrificado. Vou repetir novamente. Diz assim, ó: pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascual,
foi sacrificado. Então aqui está dizendo que quem é o nosso cordeiro é Jesus Cristo, né? Então nós vamos aí conhecer um pouquinho mais sobre isso. E antes da gente entrar na nossa aula, nós vamos cantar uma música que fala sobre isso, tá bom? Então, se levanta, quem já souber essa música canta, quem não souber vai aprender agora, tá? E nós vamos louvar o Senhor com essa canção. A tia vai colocar aqui. E ela fala sobre a ressurreição de Jesus. Então vamos nos alegrar com o Senhor. No terceiro dia Jesus falou que viveria. No terceiro dia Jesus falou que viveria. Ressuscitou, 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 ressuscitou. No terceiro dia Jesus a morte venceria. No terceiro dia Jesus a morte venceria. Ressuscitou, 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 ressuscitou. No terceiro dia Jesus deixou a tumba vazia. No terceiro dia Jesus deixou a tumba vazia. Ressuscitou, 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 ressuscitou. Jesus morreu numa sexta-feira, mas ele havia prometido que no terceiro dia ressuscitaria. Passou sexta. Então vamos lá, dançando. Na manhã seguinte, ressuscitou. Ressuscitou, 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 ressuscitou. Amém, glória a Deus. Então no terceiro dia, o nosso Jesus, ele ressuscitou e ele está vivo. Então vamos aprender um pouquinho mais sobre isso, né? Nós vamos entender mais sobre a Páscoa. O que a Páscoa significa, né? Para todos nós cristãos, para quem acredita em Deus e adora ao Senhor, né? Então a gente vai voltar lá para o Velho Testamento, lá em Êxodo, que é o segundo livro da Bíblia, e lá ele conta a história do povo de Deus, né? Que era feito de escravo no Egito. E aí eu acredito que vocês já tenham aprendido, né, alguns, sobre a história de Moisés, né? Moisés foi lá, enviado pelo Senhor, e tirou o povo de lá. Mas antes disso tudo acontecer, as pessoas, elas viviam lá... Obrigada. As pessoas viviam lá escravas, né? Escravas do pecado. A tia tá suando, porque é que tá muito quente, mas vai dar certo. Elas viviam escravas no Egito, né? E aí, o que acontece? O Senhor, ele queria libertar essas pessoas, né? Então, Faraó, com seu coração endurecido, sempre ia lá, Moisés ia e falava: ó, Faraó, você tem que libertar o povo, senão vai acontecer isso. E aí aconteceram as pragas e tudo mais. Mas Faraó sempre endurecia o coração e não deixava. Até que aconteceu que o Senhor falou para Moisés, ele conduziu as pessoas, né, e falou: ó, eu vou mandar o anjo da morte, né, para matar os primogênitos. Os primogênitos são os primeiros filhos, né, e aí ele falou: ó, sacrifica um cordeiro e passa o sangue na porta de vocês, porque quando o anjo da morte vier, ele não vai entrar, ou seja, a morte não vai entrar nas tendas de vocês, nas casas de vocês, né? E assim, Moisés conduziu o povo e o povo fez, certo? Mas o povo de Faraó não fez assim. Então, o anjo da morte veio, as portas que estavam com o sangue do cordeiro, né? Significava que ali o anjo não poderia entrar para matar ninguém, ou seja, eles estavam sendo livrados da morte, né? E aí depois disso, depois que Faraó viu o poder de Deus, ele livrou as pessoas,
pessoas, né? Ele disse, pode ir. Ele liberou todo mundo. Disse, não, pois pode ir. Por quê? Porque teve que acontecer tudo aquilo e o Senhor disse, para que o meu nome fosse glorificado. Ou seja, o nome do Senhor fosse glorificado, né? E aí, lá em João 8:34, a partir do 34, fala assim, ó. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livre. Então, no Velho Testamento se falava da prisão do povo do Egito, né? E no Novo Testamento a gente vai falar sobre a prisão, essa prisão do pecado, né? Onde as pessoas, elas nascem, a gente já aprendeu sobre isso, nós nascemos, infelizmente, com a sementinha do pecado. Mas o Senhor, Ele é o remédio, a solução para que a gente seja liberto do pecado, né? Então a palavra de Deus diz que se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livre de toda a prisão, de tudo aquilo que aprisiona vocês. E aí, nós vamos agora, depois de relembrar um pouquinho da primeira Páscoa, que foi por conta disso, as pessoas foram lá, celebravam, né? A Páscoa, ela acontecia para isso, para celebrar a libertação dessa prisão do povo do Egito. Então, todo ano o povo de Deus, ele celebrava, né? Porque foram libertos, eram escravos e agora não eram mais, não trabalhavam mais para Faraó. Eles viviam a vida liberta sobre isso, né? E agora nós vamos falar sobre a nova Páscoa, a verdadeira Páscoa, né? A libertação do povo de Deus através de Jesus. Como aqui no nosso versículo ele fala, né? Que Cristo é o nosso Cordeiro Pascual, porque ele foi sacrificado. Então vamos lá, nós vamos falar. Quando Jesus, ele já sabia, né, que ele seria sacrificado. Então, ele reuniu os seus 12 discípulos, né, os seus amigos ali que ele tinha juntado aquele ministério para falar da palavra de Deus, e ele reuniu todo mundo para fazer um lanche muito especial, um jantar, sua ceia, né? Só que essa ceia, ela não era qualquer ceia. Ela tinha um significado ali, né? Não era qualquer lanche. Jesus queria ministrar o coração dos discípulos e aos nossos também, né? Porque hoje, depois que a gente é batizado nas águas, a gente aprende. Primeiro a gente aceita Jesus no nosso coração e o segundo passo é qual? É ser batizado nas águas. Depois que a gente passa por esse processo, né? Nós podemos ceiar com o povo de Deus ali na igreja. Eu acho que vocês já viram o papai, a mamãe, a vovó, a titia, com um pedacinho de pão e um suquinho de uva, né? Então, nós vamos falar um pouquinho sobre a primeira ceia. E aí, Jesus, ele fala sobre o significado dessa ceia, né? Ele falou, ó, o pão, ele simboliza o meu corpo. O corpo de Jesus sacrificado na cruz, né? Quando Jesus foi sacrificado na cruz. Então, toda vez que nós formos ceiar, nós temos que lembrar do sacrifício de Jesus na cruz e sempre agradecer. E o vinho, né, que é feito da uva, ele significa o quê? Ele significa o sangue de Jesus que foi derramado ali na cruz, né? Que liberta as pessoas do pecado, da prisão. Então, quando Jesus reuniu os seus discípulos, ele falou, ó, toda vez quando vocês forem beber, lembrem-se do meu corpo e do sangue que ali eu vou derramar para libertar cada uma das pessoas, né? Todos nós que o Senhor Deus já tinha planejado, né? Já tinha feito esse plano perfeito. Ele trouxe Jesus até o mundo para morrer, para que nós possamos ter uma vida liberta, uma vida feliz e a vida eterna em Jesus, né? Então foi preciso acontecer tudo isso. E aí o que acontece? Jesus, ele é o nosso Cordeiro. Lembra que a tia falou que lá na época do pessoal
do Velho Testamento, eles tiveram que sacrificar um cordeiro e passar, né, o sangue dele, ó, nas portas para que o anjo da morte não entrasse lá para matar os primogênitos, do mesmo jeito, Jesus, ele é o cordeiro que foi sacrificado, né? Então aqui nós não falamos sobre coelhinho, não existe coelhinho, mas existe o cordeiro, que também é um símbolo, né? Simboliza Jesus. Jesus foi lá como cordeiro para ser sacrificado por nós, né? No nosso lugar, ele entregou a sua vida para que a gente não tivesse a morte eterna, né? Esse sofrimento eterno. Então o amor de Jesus, ele é tão grande, tão imenso, tão maravilhoso, as nossas vidas é tão especial para o Senhor, e o amor dele tão grande que ele foi o nosso cordeiro, né? O sacrifício. Ele se sacrificou por nós, certo? Então, aqui nós podemos ver, né? Jesus, o cordeiro, é o novo cordeiro. Jesus, ele teve um amor tão grande, a palavra de Deus diz assim, lá em João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que ele enviou o seu único filho, o primogênito, o único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ou seja, Deus, o amor dele é tão grande pelas nossas vidas que ele entregou o seu único filho para morrer por nós, né? E através de Jesus nós também nos tornamos filhos de Deus quando a gente reconhece e convida Jesus para fazer morada no nosso coração. E aí o que aconteceu? Depois que Jesus fez, a ceia, né? Jesus, ele foi traído por um dos seus amigos, que foi Judas. Judas foi lá e entregou Jesus para os soldados romanos, né? Que estavam atrás de Jesus. Deixa eu te secar aqui que eu tô bem suada. E aí o que acontece? Jesus foi lá e foi traído por um de seus amigos, né? Então, só que Jesus já sabia de tudo isso. A Bíblia nos relata que Jesus sabia de tudo que ia acontecer. E Jesus não deixou de amar Judas por conta disso, não. Então, o que acontece? Quando os soldados foram lá atrás de Jesus, Jesus estava orando, entregando, né, a vida dele, porque ele sabia que ali ia começar o caminho do sacrifício de todo o sofrimento. Porque a Bíblia também nos conta, crianças, que Jesus, ele sentiu e ele levou todas as nossas dores ali naquela cruz. Imagina aí a dor da humanidade inteira, todos os pecados da humanidade inteira em Jesus. É muita coisa. Jesus sofreu muito, Jesus sofreu bastante, né? E aí Jesus foi lá e começou o sacrifício dele, né? Ele foi preso, lá ele foi escarnecido, as pessoas fizeram piadas com Jesus, né? E aí ele apanhou muito, eles pegavam chicotes, batiam em Jesus, foi algo assim muito doloroso, né? Mas Jesus, ele pensava em todas as pessoas que ele estava ali no lugar, porque se fôssemos nós, a gente não teria a força que Jesus tem e que Jesus teve. Porque nosso Deus, ele veio ao mundo e ele era 100% homem e 100% Deus. Então ele sentia as dores que a gente sentia também, mas o amor dele era incondicional. Então ele foi e ele queria ir até o fim, né? Ele foi até o fim. E aí chegou a crucificação de Jesus. Jesus foi lá e foi crucificado, né? Na sexta-feira, Jesus foi crucificado. Colocaram uma coroa de espinhos na cabeça de Jesus, zombando de Jesus, né? Ah, tu é o rei dos judeus, então zombando, eles colocaram essa coroa de espinhos, mas eles não sabiam que Jesus é o rei dos reis, o Senhor dos senhores, né? E aí Jesus foi sacrificado, morreu naquela cruz, né? Colocaram nas mãozinhas de Jesus pregos, nos pés. Jesus sangrava muito, Jesus sentia muita dor. E ali o Cordeiro de Deus, Jesus, foi sacrificado.
Mas Jesus não ficou lá. Será que Jesus ficou lá? A Bíblia nos diz que Jesus não ficou lá. Que hoje em dia, a cruz, ela está o quê? A cruz está vazia. Jesus não está mais lá. Então, Jesus foi sacrificado na sexta-feira, mas no terceiro dia, como ele já havia prometido, cumpriu-se a promessa. Jesus o quê? Ele ressuscitou. E a palavra de Deus diz que as mulheres, foram ao túmulo de Jesus para poder cuidar ali do corpo de Jesus, limpar, levaram as essências e tudo. Mas quando elas chegaram lá, elas tomaram um susto muito grande, porque elas não encontraram o corpo de Jesus e elas não sabiam que Jesus tinha ressuscitado. Então elas ficaram desesperadas, roubaram Jesus e agora roubaram o nosso mestre. E elas ficaram muito desesperadas, Mas a palavra de Deus também diz que apareceu um anjo e disse assim: por que vocês estão procurando dentre os mortos aquele que está vivo? E elas ficaram um pouco sem entender, porque elas esqueceram daquilo que Jesus tinha falado. Jesus tinha dito: é necessário que eu morra na cruz, que eu me sacrifique, mas eu não vou ficar morto. No terceiro dia eu vou ressuscitar para a glória do meu Pai, para a glória de Deus, o nome do Senhor, do nosso Deus, ser glorificado, E aí foi quando Jesus apareceu para elas no sepulcro. Deixa eu pegar aqui para vocês. O sepulcro vazio, vocês estão vendo? Tem alguém aqui? Não tem ninguém. O sepulcro está totalmente vazio. Por quê? Porque Jesus já não estava mais lá. Ele não pertencia. Jesus não pertencia àquele lugar. O lugar de morte. Não era o lugar do nosso Deus. E aí Jesus apareceu para elas vivo, porque o nosso Deus, ele é um Deus de vida, é o Deus que nos restaura, é o Deus que nos dá vida, e ele nos dá vida eterna. Então Jesus, quando ele apareceu, ele disse assim: reúnam todos que eu vou encontrar vocês. E aí Jesus foi lá e encontrou com todos os discípulos, e sabe o que foi que ele falou para esses discípulos? Algo muito especial, e ele também fala para cada um de nós, fala para cada um de vocês, crianças. Ele disse assim: eu vou subir. Jesus falou assim: eu vou subir aos céus, eu não vou ficar. Eu vou subir aos céus porque eu vou preparar morada para vocês. Mas vocês não vão ficar sós. Enquanto eu estou lá preparando a morada, eu vou enviar o Espírito Santo para que ele esteja com vocês e seja o consolador de vocês. Então nós temos o nosso melhor amigo, que é o Espírito Santo de Deus, Deus, ele é tão maravilhoso, ele cuidou de todos os detalhes e ele deixou o Espírito Santo para cuidar de cada um de nós. Então Jesus está lá no céu preparando morada para cada um de nós. Tia, mas que morada é essa? É o céu. É o lugar mais perfeito. A Bíblia diz que lá as ruas são de ouro, Lá não existe tristeza, lá não existe dor, lá não tem nada de coisa ruim, lá só é alegria e perfeição, porque nós vamos morar com Deus. Aí vocês me perguntam: tia, e como é que eu faço para garantir a minha morada lá no céu? Deixa eu falar para vocês, Nós garantimos a nossa morada no céu com a nova vida em Jesus. Lembra que a tia falou para vocês sobre o sacrifício, Jesus veio, se sacrificou por nós para nos libertar dos pecados, não foi isso? Então nós fazemos assim, nós oramos a Deus em nome de Jesus e o Senhor habita no nosso coração e ele vai fazer morada e ele vai ficar assim, limpinho, sem nenhuma sujeira, porque aonde habita o Senhor, o pecado não habita. Tá bom? Então o Senhor, ele nos limpa. Nós fazemos a oração, convidando Jesus para entrar no nosso coração, reconhecendo que ele é Deus,
que Ele é Senhor e Salvador, e com isso nós garantimos a nossa entrada no céu, a nossa morada nesse lugar especial, né? Por quê? Porque o objetivo e o propósito de Jesus ter vindo à Terra foi para isso, foi porque Ele me ama, Ele ama cada um de vocês, Ele ama o papai, ama a mamãe, ama todas as pessoas, então Ele viu que era necessário vir, porque se Jesus não tivesse vindo, a gente morreria com o pecado, né? A palavra de Deus diz assim, crianças, que o salário do pecado é a morte. Mas Deus, Ele nos dá o quê? A vida eterna. Olha como é especial. Então, quando alguém chegar para você e dizer assim, ó, vocês sabiam que o ovo da Páscoa? Não, não tem história de ovo da Páscoa. O ovo é de chocolate. E vocês podem comer. Não tem problema nenhum. Vocês vão dizer assim, a minha Páscoa é Jesus, porque Ele veio aqui na terra, morreu por mim, ressuscitou e me libertou de todos os pecados. Ele garantiu a vida eterna. Amém? Então, assim, quando alguém vier falar sobre isso, a gente imediatamente diz, não, você está enganado. Deixa eu te contar aqui uma historinha. E aí você pega e conta a história do maior amor do mundo, do amor mais especial e incondicional, que foi o amor de Jesus, tá bom? E não esqueçam do nosso versículo para decorar e guardar no coração. 1 Coríntios 5, 7, que fala o quê? Pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascual, foi sacrificado. Então Jesus, Ele é o nosso Cordeiro. Foi Ele quem morreu por nós e Ele não está morto, porque Ele é todo poderoso e Ele ressuscitou e foi para o céu garantir morada para cada um de nós. Então a tia quer saber agora, você já fez essa oração? É muito importante você ter certeza no seu coraçãozinho se você já entregou sua vida para Jesus. Caso você ainda não tenha feito essa oração, a tia convida você agora para fazer a oração para se tornar uma nova criatura, né? A palavra do Senhor nos diz que as coisas velhas, elas já passaram e eis que tudo se fez novo, né? Tudo se renova quando a gente entrega a nossa vida para Jesus. Nós nos transformamos em nova criatura e podemos ser chamados de filhos de Deus, né? Porque o Senhor, Ele garantiu esse lugar para nós a partir do seu sacrifício. Então agora nós vamos orar. Se você deseja no seu coraçãozinho fazer essa oração de entrega a Jesus, você vai fechar o seu olhinho agora e vai repetir comigo bem especial, igual essas crianças aqui, ó, de olhinho fechado, pensando no céu, pensando em Deus. Você vai repetir a oração comigo, tá bom? Então vamos lá? No 3. 1, 2, 3. Vamos orar. Papai do céu, eu reconheço o teu sacrifício na cruz. Eu reconheço o teu grande amor por mim e te peço, Senhor Jesus, faz morada no meu coração. Escreve meu nome no livro da vida. Tira todo o pecado, Senhor, tudo que não te agrada da minha vida. Eu te aceito como meu Senhor e como meu Salvador. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Então agora você é o quê? Você é uma nova criatura e o seu nome está no livro, o livro da vida, né? Você tem agora Jesus no seu coração e Ele faz morada no seu coração, tá bom? Amém? Isso é maravilhoso. Ter a vida eterna é a melhor decisão que a gente tem, que a gente toma. Jesus morar no nosso coração e cuidar de cada um de nós. Ele é o nosso melhor amigo, Ele é o nosso companheiro, Ele cuida da gente nesses tempos difíceis. É o Senhor que cuida de nós, tá bom? E agora nós vamos para a nossa tarefinha. A tia tem uma tarefa para vocês que vocês vão fazer durante a semana.
cada dia, ó. Segunda tem uma, terça tem outra, quarta, quinta, sexta e sábado. Vai terminar no sábado, tá? Vocês podem ver aqui, ó, vou mostrar pra vocês. Aqui é o nosso quadro, tá bom? E nesse quadro vocês vão copiar. Quem sabe copiar, quem ainda não sabe, pode pedir ajuda do papai e da mamãe. Nós temos aqui versículos que cada um tem um significado, ó. Aqui tem o nome Páscoa. Páscoa é o quê? Perdão dos pecados, que foi o que a gente aprendeu. Amor sem igual. S de sacrifício legítimo, que foi o sacrifício de Jesus. C de comunhão perfeita, a comunhão que nós temos com o Senhor. O de obediência sem limites. Jesus, ele obedeceu a Deus quando ele veio ao mundo, né, para morrer por nós. E A de alegria completa. A nossa alegria, ela é completa quando nós temos Jesus, né? E aí, cada um desses tem um versículo da Bíblia. E vocês, todos os dias, vão ler um versículo desse, falando sobre o significado da Páscoa, tá bom? Da palavra Páscoa. Então, segunda-feira, vocês vão ler Salmos 103, versículo 3. Vocês vão ler, vão refletir, pensar naquele versículo. Se tiver alguma dúvida, chama o papai, chama a mamãe, a vovó, o tio, qualquer adulto da casa que possa te ajudar. Na terça tem 1 João 4:9. Na quarta, Apocalipse 5:12. Na quinta, Efésios 4, do 4 ao 6. Na sexta, Filipenses 2, do 7 ao 8. E no sábado, Salmo 43, 4. Cada um vai falar sobre uma frase dessa da Páscoa, tá bom? Então, a tarefinha de vocês é essa, certo? Copiem direitinho. Eu vou mandar foto para o WhatsApp dos pais de vocês, ou então vocês podem apertar pause na aula para poder copiar. Vai ficar aqui o quadro. Vocês apertam pause, copia direitinho. É muito importante, tá? E é muito interessante que vocês tenham essa busca todos os dias, porque isso aí gera comunhão. Abrir a Bíblia, falar de Deus, gera comunhão de vocês com o nosso Deus, porque a gente só conhece Deus através do que? Da Bíblia, tá bom? Então vocês acabaram de fazer uma decisão, que foi entregar a vida de vocês ao Senhor, e aí vocês precisam buscar. Lembra que a tia já falou para vocês uma vez que a nossa vida, a vida do cristão, ela é igual a uma plantinha. Todos os dias você coloca lá a sementinha e todo dia você vai, joga água, ela pega a luz e ela vai crescendo, 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 até que se torna uma árvore bem linda. E a nossa vida é assim também. E a gente só cresce se a gente ler a Bíblia e orar todos os dias e falar com Deus, tá bom? Então foi muito bom, foi muito especial estar com vocês hoje. A tia tá muito feliz de estar de volta. Eu tô morrendo de saudade de todos vocês, mas a tia nunca esqueceu de nenhum de vocês, tá bom? Vocês são muito especiais. Jesus ama a vida de cada um de vocês. O Ministério Infantil da Igreja Batista Renascer também ama cada um de vocês, todas as professoras. Vocês são muito especiais. Nunca deixe de buscar a Deus, tá? Então, um beijo no coração. Tenha um dia maravilhoso e feliz Páscoa. Tchau!